Esqueça o tempo do jornalismo informativo e de opinião. Hoje, ele é uma arma política. Vocês viram? Editaram o discurso do Trump. Você tá brincando? Cortaram, descontextualizaram e fizeram parecer que ele estava dizendo algo que ele não disse. Isso não parece grande novidade a todos aqueles que conhecem a história do jornalismo brasileiro e sabem que a Globo é pioneira nisso. Um beijo pro ex-presidente Collor. Sem pôr a mão na minha poupança, tá? Eu sou comprometido. Essa novidade. Muito bem. Você viu primeiro aqui. Aqui nós damos a notícia em primeira Ele dá mão. o furo e nós damos. O jornalismo, há muito tempo, é utilizado como arma. Ao invés de notícia, você tem manipulação. E é um problema que está tão embrenhado nas entranhas do nosso sistema que vai para muito além da Miriam Leitão, da Bela Megali, da Globo, do Estadão, da Folha, da Veja. E tem a sua origem em agências sem nome, sem rosto, mas com propósitos muito claros. Para falar sobre estes e muitos outros assuntos, incluindo indiretas a desafetos, temporários e desafetos de longa data... Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para falarmos este assunto maravilhoso e inédito na televisão brasileira. No Quinto Elemento é hiper inédito. Nunca falando sobre nós isso. falamos sobre a imprensa assim, né, dessa maneira assim, é um assunto que a gente na direita, por exemplo, não se fala muito na imprensa. Não. Estamos aqui com aquele que viu em algum momento da sua vida um jornalismo um pouquinho melhor. Vi a primeira prensa da Bíblia. O primeira tava com prensa. o Gutenberg. Ele que deu a ideia pro Gutenberg de Marnoto. Eu mesmo. Aquele que olha, viu o estrago causado pelo Gutenberg e rebelou-se contra seu pai, Felipe Trielli. Sim. E Carlos de Freitas. Choque de gerações. E Carlos de Freitas, que estava um pouco alterado na ocasião e achou que a prensa se tratava de uma batida policial. Né? Tomei algumas prensas quando era jovem. E ele aqui é o Carlos de Freitas. E eu como sempre, não pensei numa piada para fazer. Ele nem. Não, você não sabe nem o que é papel, porque você já nasceu na era isso, digital. exatamente. Eu que não sei o que é um jornal de papel. Na verdade, eu desde Pestap, criança. já ouviu falar em Pestap? Não, nunca ouvi esse Posso nome dar um na pestap minha nele? vida. Posso dar um pestap nele? Pestap? É pescotapa. Pestap. O que é um pestap? Peraí. Era juntar as letrinhas para depois virar um carimbo, né? Como se fosse a prensa. nome, clichê. O clichê. Depois virava o clichê E clichê eu e já ouvi depois, carimbava. Clichê é aquele negócio, né? Quando Isso tem a eu vi, repetição, eu né? trabalhei em editora que funcionava. Do assim. filme. Mas é quando por você isso que fala uma clichê se chama clichê, É verdade, caceta. não sabia Claro, não. porque é um legal. negócio que repete. Vivendo e aprendendo. O clichê é um carimbo. Mais um clichê desse. Legal, aí, ó, tá vendo? É isso aí, ó. Então, E faltou o nosso querido Arthur. Agora é Arthur, eventual Machado. Arthur Achado. Achados e perdidos. Arthur Machados e perdidos. Se alguém encontrar o Arthur, nos ligue, tá bom? Mande contato@estudiocincoelementos.com com a foto e o endereço. Tem onde gente você aí viu. que vai ficar, o Arthur tem suas fanzetes ali nos comentários. Tem vão ficar... várias. não. Tem as Artuzetes. E né? tem Tem as Artuzetes, Machadetes. E tem aquela. Tem um pessoal que gosta do Arthur e que persegue mais do que o fã. Que é o cara do fundo de pensão, do museu. os caras que criticam, fica o dia inteiro pensando no Arthur. Os caras que jogam, que o Kim briga e eles Bater no Arthur. batem no coitado. Arthur. É muito bom. O Kim vai lá e os caras, não, porque o Arthur, cara. Mas é isso aí. E aí, hein? Imprensa, né? Imprensa, né? Não, na verdade O a gente caso falou... e o foi PT, por causa, hein? não, a gente falou... Tem um caso, a gente vai falar específico, né? Esse programa existe sobre esse assunto, por quê? Conte-me, Carlão. BBC. Mesmo, você que tá entendendo o A assunto. BBC... A BBC, ela editou, né? O que acontece? Saiu o escândalo, né? porque todo mundo tinha visto que Um tinha ano e pouco editado. depois, não, 4 anos, né? Mais, né? Porque mais, isso foi na... Foi no foi January logo, 6. Foi logo, no 6 de janeiro. 6 de janeiro de 2023, né? Foi antes do nosso. 2023. Não, foi antes, desculpa. Foi quando 2021. Foi 2021. Isso. 2021. Então, Isso mas foi antes
Antes da eleição do... Não, foi depois, porque já é começo do... é porque ele fala do Senado. Exatamente. Continua. Porque lá a passagem de governo é fevereiro, março, uma coisa assim. É isso mesmo. Então, em janeiro, eles tiveram a invasão do Capitólio e, segundo dizem, instigado pelo Trump, né? O Trump com o discurso... Isso foi uma narrativa que colou, né? Que colou na época, teve investigação, enfim, teve um monte de coisa. E aí vem a baila agora, está em todos os jornais, que a BBC editou, né, o discurso do Trump para parecer mesmo que ele estava incitando a violência e a invasão do Capitólio. Tendo uma baita de uma coisa, foram demitidos, ou pediram demissão, né, já os principais responsáveis, a cúpula da BBC, enfim, né. Foi e todo aí, mundo né, pra rua. entra naquilo que a gente já vem batendo na tecla há uma caralhada de tempo, desculpa o termo, mas é verdade que caralho quer dizer o seguinte, há muitos e muitos anos. Cara, não é muito aquele negócio mais da caravela? que Né? É isso aí. Então. Ou seja, desde os tempos das caravelas. Exato, é tempo pra Mas- danar. Pra danar. Essa coisa da BBC, o que eu não sei se foi exatamente assim, mas, cara, se era um discurso do Trump, eu tenho a impressão, eu até fui buscar, mas eram vídeos muito antigos, mas lugares como Daily Wire, como esse tipo de mídia, como a gente aqui, né? O pessoal que não é confiável, né? O pessoal enviesado. O pessoal que não é confiável pela grande mídia. Os negacionistas, todos eles, fake news, né? Essa turma legal. Eu imagino que eles devem ter falado sobre isso na época, porque sempre que acontece uma coisa assim, que nem quando o Bolsonaro fez o negócio, que até hoje gente fala sobre isso, e que foi obviamente uma edição maldosa da Globo, de vários meios de comunicação, mas eu imagino que eles tenham apontado para isso. O curioso é a BBC agora falar, foi isso mesmo, a gente fez, os caras serem punidos, porque os pequenos canais falavam e ninguém era punido. Então acho que o que mudou não é que descobriram agora. Sempre se soube que essas coisas eram manipuladas na não pandemia. Não esqueçamos em 89 o discurso o próprio debate do Lula e Collor foi editado. Ninguém foi punido na época. Verdade, ali também tem uma coisa. Porque tudo bem que a gente... O debate em si foi ao vivo, então não teve como editar. Quando a Globo noticiou, ela noticiou editando. Ela noticiou porque o Lula realmente tinha apanhado bastante nesse debate, nem precisava fazer isso. Não precisava. Mas aí eles, assim, deram um nocaute mesmo, aceleraram. Pegaram só a parte mais pesada assim que o como Collor... devem ter feito em outros. Em outros, exato. Não, fizeram com o Bolsonaro o tempo todo, né? Mas a questão é que... O Bolsonaro era a cada 2 semanas tinha uma, né? Que os caras pegavam e... Um corte, né? E são coisas que colam, né? O problema é esse, a gente vê que acaba valendo a pena para os caras. Mesmo eles punindo esses aí, se eles continuarem fazendo a partir de agora... Continua igual. Funciona porque os toscos que não vão atrás, a galerinha, e... Sabe, o mínimo o cara sai repetindo. Eu não sei, mas eu acho que pelo tamanho do escândalo, pelo menos vai dar uma arrefecida nesse tipo de recurso. Talvez seja mudança de tempos. Né? Porque assim, eu estava fazendo o briefing lá, tem uma pesquisa que é global, mostrando o índice de confiabilidade na mídia. Cara... Desabou, né? Mas assim, tá abaixo dos 40%, ou seja, tá muito baixo. Por quê? Porque ao longo do tempo eles... aquilo que eu até fiz até um vertical agora. A mídia deixou de ser aquela coisa do espelho da realidade, de mostrar e noticiar e apontar o que está acontecendo, para virar uma espécie de tutora moral da sociedade. E aí, cara, quando você quer ser o tutor moral, você acha que mentir para o bem faz parte disso, do jogo. Entendeu? Faz parte do jogo. Por um bem maior. Bem deles. Não né? Porque se você pega aquelas concepções das teorias do jornalismo mais ligadas ao pessoal frankfurtiano e descendentes, no final das contas se trata de uma questão de perspectivas. Então você tem uma perspectiva que é a perspectiva opressora, e você tem a perspectiva do oprimido. Isso. Então você não tem uma verdade, e se querer retratar as coisas com precisão, se trata de um fetiche. Então o que importa é como o opressor enxerga e como substituir uma visão pela outra. Isso. E aí, no final das contas, não é que... Olha, se o cara acredita nisso,
ele nem acredita que ele tá mentindo. Não. Ele acredita que ele tá trabalhando em prol do bem maior. Exatamente. Exato. Então, ou pelo menos da destruição do mal. Quer dizer, uma parte, né? Quer dizer, tem gente que faz isso por interesse Sabendo, puro, né? sim, Sabendo, exato. Quer dizer, Sabendo o que tá fazendo. provavelmente lá em cima. A cúpula não é tão os boba. Caras, Exato. E, Fala. vai lá, não, vai lá. Não, eu ia dizer que isso não é novidade, né? Na mídia, desde que ela existe, né? Sempre teve um viés e são sempre narrativas, né? Sim. É uma forma. O que eu acho é que, primeiro, tinham vozes dissonantes, não, vozes contrárias Sim. e tinham o mesmo espaço, né? Não, eu estou falando lá atrás, eu estou falando, sei lá, do Chateaubriand, da época do Jânio e tal. Então tinham jornais, claramente, os caras escancaravam, quer dizer, o Chateaubriand nos Diários Associados, ele fazia editoriais falando que o Getúlio é o rei, entendeu? É o grande cara que vai mudar o Brasil, etc. O Chateaubriand, além disso, tinha um projeto de Brasil, ele pensava o Brasil mesmo como nação, era um desenvolvimentista, né? Foi um cara que bancou a aeronáutica brasileira, deve muito ao Chateaubriand. Sim. Né, A própria TV. A TV, as artes, né? O MASP e tal. Isso foi tudo na base da porrada, porque ele não tinha muita ética. Assim, ele ia meio na base. Cotovelada, dedo no olho e chute no saco. Não, e trator passando por cima. Quer dizer, quem não colaborasse virava. Cid Gomes era e aí sim, ele por aí. E aí sim, ele inventava histórias de um desafeto. Ele enfiava lá uma história dentro do jornal e falava assim, ó, esse cara roubou a mãe, vendeu a mãe e não entregou. Enfim, a opinião pública ia para a opinião pública, sabe, o que ele fez com a família Matarazzo, que não quis colaborar com o MASP, né? Até porque eles estavam com a Bienal, então tinha uma concorrência ali, digamos. E aí ele não quis colaborar, porque ele achacava mesmo os milionários, falou assim, olha, se você não me der o dinheiro para eu comprar o Van Gogh aqui, eu te ferro nos Diários Associados, que tinha muito poder e muito alcance, né, embora fosse um país de analfabeto, etc. Mas o que ele fez? Ele noticiou que os Matarazzo iam distribuir parte da riqueza deles na casa deles, lá na Paulista, entendeu? Que o povo pode ir lá que ele vai. Você imagina o que aconteceu. Não, fila. Os caras primeiro ficaram esperando, cadê, onde está a grana? Não apareceu, aí começaram a apedrejar a casa do cara, invadiram, fizeram quebrar. Ou seja, sempre teve esse tipo de problema. Eu acho que agora... então, mas era mais... Claro, não sei. Então, mas fazendo aqui um advogado do diabo, mas sem ser tão advogado assim, um advogado meio aliás. Exato. Que é um negócio, a própria Globo mesmo teve o episódio da edição do discurso do Collor, que beneficiou, que foi contra o Lula, né? Eles beneficiaram o Collor em detrimento do Lula. Não, mas é que assim, é que parece que a gente esqueceu, né? Fala, não, então, o Chateaubriand lá e não sei o quê. É que a gente acabou de falar desse, do Collor. Ah, falou, Falou e não estava prestando atenção. Tava pensando no que dizer, eu não sei o que eu tava pensando. Tá bom, é assim que a gente é tratado. Bem-vindo ao clube, eu faço isso aqui também. Legal, então parabéns. Não, mas exemplos não faltam. Eu acho que principalmente o Chateau era um cara, vamos dizer, não vou dizer que era um monopólio, porque tinha concorrência, mas era um dos gigantes e ele era uma mega foi mais corporação. Poderoso na proporção do que o Roberto Marinho. Então, da época... Poderoso, até porque a TV... Foi ele que trouxe, né? Depois o cara que tinha esse monopólio da comunicação. Mas a questão é que eu acho que hoje a gente... Aquilo ali tinha um viés, assim, mais localizado, vamos dizer assim. Não sei se eu consigo explicar. Hoje, com a internet, eles precisavam... A mentira precisa ser dobrada, a aposta, triplicada, e ela é desmentida, e depois o cara tem que prender quem está desmentindo. Né? Não, e aí é pior, porque tem meios de falsificação agora que você antigamente não tinha. Você pode falsificar evidências materiais. Então, assim, com um clique, literalmente. E tem um fator que o Carlão falou logo no começo, que é essa
virar esse vestal Então, eu acho que da moralidade. Não, e assim, eu acho que tem um ponto que aí tem a Que ver não era o com essas caso. teorias frankfurtianas de modificar o imaginário da sociedade, que você pega os textos do Karl Kraus, dos anos 30, ele já falava que a imprensa era um... Sim, né, nunca falou que... Por quê? Porque toda imprensa, ela tem o seu viés, ela vai obedecer à linha editorial do seu dono. Sim. Porque a imprensa tem um dono, né? O jornal tem um dono. Sim. Isso acho que sempre foi claro. Né? O grande problema é que essa ideia de modificação da sociedade colocou na cabeça das pessoas que a imprensa era um órgão imparcial. E por ser imparcial, ela era a voz ela era a caixa de ressonância do povo contra o poder. E, cara, isso é obviamente uma grande mentira. Claro. Só que com a chegada da rede social, a rede social escancarou isso. Ficou muito claro. E muita gente que está na imprensa de hoje, a imprensa oficial, eles cresceram achando que eles são o órgão, entendeu? Sim, a voz do povo. povo. A voz do povo. E aí entra nessa coisa da moralidade. Eles se tornaram... Não, eles levam a sério que nós temos obrigação, né? Nós temos o nosso papel de como formadores de opinião, de conscientizar. Porque... E aí chega a internet e dá um tapa na... Internet, rede social, dá um tapa na cara. Tapa na cara não, chega com os dois pés no peito, né? Falando, não, vocês são mentirosos, isso passa pela cultura também, porque você pensa, um ator de novela... Aliás, o Chico Buarque, nos primórdios acho que a gente até falou isso aqui. Nos primórdios da internet, falou, quando as pessoas começaram a poder comentar e não sei o que, ele falou, cara... Eu fiquei surpreso, porque eu descobri que tem gente que não gosta de mim. Porque você imagina o cara nos anos 80, 90, se hoje eles já são mais ou menos blindados da realidade, sim, na época era um monte de assessor puxa-saco e fã que o cara lidava. Só andava ele não saía círculos, na rua, não tinha alguém... outro crítico falar. Sei lá, nos festivais. Exatamente, no festival os caras vaiavam, mas ele achava que o povo era o crítico é uma coisa, mas o povo, né, o povo está do meu lado. E de repente uma atriz vai fazer um comentário idiota, as pessoas, você é idiota. Ninguém leva a sério. Eles ficam mais ressentidos. É um negócio que é pra eles. E o jornalismo passou por isso também, porque o jornalismo era assim. E eu, como consumidor de jornalismo, eu achava, se está impresso, é a verdade escrita, os 10 mandamentos ali. Né? Tipo, se está impresso, ninguém imprimiu uma palavra mentirosa. Né? Isso é o jovem. Depois de um pouco mais velho, eu já... É engraçado que, assim, olhando aí um pouco mais para trás, eu sempre olho para trás, né? Porque para frente não tem muita coisa para... Então, eu sei lá, a gente dá esperança. Nos anos 70, anos 80, a hegemonia esquerdista, digamos, não era nem esquerdista, mas tinha uma hegemonia de pensamento, porque o mundo estava mais ou menos legal, entendeu? Sim, os anos Fernando Henrique de 89 a 2001, basicamente. 80. Da queda do muro. O Fukuyama com o fim da história. Com o fim da história, exatamente. Mas ali a gente tinha, na nossa visão na época, assim, o Estadão era conservador, entendeu? A Folha era mais e era fundamental ler o Estadão. Eu que era meio de como esquerda... Como conservador, você deveria ler o Estadão. Não, mas eu era de esquerda, né, nos anos 70, e li o Estadão, né? O Estadão e o Globo, eram os dois jornais de direita, digamos. E eles tinham mesmo uma linha editorial mais... porque se há governo só a favor, era um governo mais à direita. Exato. E a Folha que surgiu, na verdade, a Folha explodiu assim, para os pensantes depois das diretas. Das diretas, né? Antes das diretas ela era nada. Era a Folha da Tarde, que era o nome da empresa lá, era jornalecos, entendeu? Era de São Paulo e tal, tinha um certo prestígio, mas não tinha nada. Com o Jornal da Tarde, que foi um evento estético, inclusive, né? Foi uma beleza de jornal até hoje. A Folha também teve uma questão estética legal. Assim. Teve, mas aí mais pra frente. Ela começou com foto colorida. Imagem colorida, ela foi, acho que, pioneira. Ela e o Globo. Pioneira, E
Então tinha isso. Então você lia os jornais já com... Só que era o seguinte, hoje, olhando de longe, estava todo mundo pensando a mesma coisa, entendeu? Só que com um discursinho ou outro... Mas era um mundo mais leve. Era um mais mundo leve, que tinha não? um pouco... tinha Mas uma era certa... porque não tinha atrito, né? Os atritos ocorriam, mas mais para cima, né? Não tinha tanto atrito entre o povo. É que assim, essa coisa, a politização dos populares, não vou falar isso, parece elitista. Do afegão. Não, mas é uma... parece que assim, cumpriu-se o dever, o papel do que eles queriam mesmo. Vamos politizar até o último fio de cabelo do indivíduo, entendeu? Politizar mal, né? Não, politizar emocionalmente. No sentido emocional. Eu acho que De doutrinar, né? Você rebaixar a vida, porque a vida não é política. A vida tem política, é importante a política, mas ela tem outros valores acima, né? A cultura, a religião, ela tem outras coisas acima da política, entendeu? A família. Social. E aí, ela virou qualquer coisa, virou política. Então você pode brigar com sua mãe por causa de política, você pode parar de falar com seu pai por causa de política. Eu acho que você está certo. Eu não concordo muito com o termo politização. Eu ia falar isso. Eu acho que é mais uma profanação da vida. Porque você transforma toda a vida numa coisa absolutamente profana. Você não tem mais sacralidade nenhuma. E se você não tem mais sacralidade nenhuma, você não tem aquelas coisas maiores para as quais você está se orientando. O que guia a sua vida são as consequências materiais, os efeitos materiais. E esses efeitos materiais, eles são muitas vezes ligados aos rumos políticos. E se aquilo é o resumo da sua vida, então acabou. Mas eu vou num ponto intermediário a vocês. Eu concordo com os dois, de certa forma, mas... a gente está discutindo o termo, a terminologia. Eu ainda fico com meu politização... Não, mas o problema é que eu vou, na verdade, definir melhor essa politização. Eu acho que é isso mesmo. Só que é uma politização pobre. O cara, por exemplo, defende o candidato, ou não sei, todo mundo, qualquer um hoje defende com unhas e dentes nas redes sociais o seu candidato. Só que os próprios caras, até gente que concorda com a gente, e essa discussão de Santa Catarina foi um negócio que mostrou bem isso, a questão do Hugo Mota lá, das comissões, e tudo isso mostrou que, assim, é uma politização, mas é uma politização pobre. O cara não sabe nem como funciona a política. Não é que o cara se politizou, agora eu sei como funciona, e eu, a partir disso, vou tomar minhas decisões políticas. Não, é uma coisa muito parecida, que aí eu vou fazer o link com a Folha de São Paulo. Quando você estava contando, assim, eu comecei a lembrar o que significava para mim, um jovem de 16, 17 anos, a Folha de São Paulo, né? Era um negócio meio de moda até, né? Assim, tipo, um cara que fosse mais inteligentinho, que fosse um cara descolado, ele ia ler a Folha, porque na Folha tinha uma Tina Suzuki, porque tinha a Ilustrada. Não só, que tinha Ilustrada que era muito boa, tinha uns mas era muito boa do cacete. Assim também, né? Eram muito boa, que se você comparar com hoje, é óbvio que é muito boa. Mas não era a alta cultura que a gente imaginava que era. Não, era tipo um Caetano Veloso falando... Sim, mas o que eu tô dizendo é isso. A nossa visão daquilo é que, nossa, a gente é a elite intelectual do Brasil porque lê a Folha de São Paulo. Você entende? Eu conheço gente que até hoje acredita que por ler a Veja ou por ler o jornal, ele é intelectualizado. Sabe quem é que tenta fazer isso hoje? A política acontece a mesma coisa. O cara acha que sabe tudo de política e tem condições ele lê, porque ou ele vê a própria o vídeo Globo do News. Mas é verdade. Não, mas no caso do Kim Paim, ele faz um pouco essa educação política que eu tô falando. Sem sacanagem, até porque, né, a gente sacaneia o Kim, não tem por que eu puxar saco, mas ele faz um pouco essa assim, eu acredito nisso, mas como é que funciona o negócio? Você pode concordar ou não, mas ele fala assim, o Congresso funciona assim, a estratégia que eu defendo é essa. Você pode discordar, ele fala isso claramente, você pode discordar, só que as pessoas gritam na internet, de direita ou de esquerda, sem saber o que está acontecendo. Isso aqui tem me desesperado, vira um negócio assim, uma gritaria, cara, mas espera aí, se o cara me fala assim, não, eu sei que funciona assim, assim, assado, e por causa disso eu discordo disso. Beleza, tem gente que é assim. E que aí eu falo, beleza, vamos discordar e tentar chegar numa opinião aí. Mas o problema é que a imensa maioria não sabe o que está falando. E é só emoção. É pura emoção. Pura, absoluta. Aliás, até no nosso grupo lá, o Romanini, abraço. Muito emocionado você. E olha que eu sou um emocionado. Eu sou um emocionado. Atenção naquilo. Mas, não, então, mas...
Então, mas e aí essa coisa que é curiosa, porque você tem, isso é um efeito do que aconteceu com o jornalismo, porque se antes você tinha um jornalismo preocupado em tentar dizer o que estava acontecendo, mesmo que tivesse um viés, né, Sim, sim. com um viés claro, né, e acho que eu já até disse isso aqui em outros programas, eu prefiro hoje, para entender o que está acontecendo, ler o PCO e depois ler, sei lá, qualquer jornal desses de direita aí, Sim. a Gazeta, E faz o isso, cacete. entender. Não, eu leio os dois e ver o que tá acontecendo, né? Porque o cara tá falando, eu tenho esse viés. Olha, e mesmo esses veículos de direita, tem uns aí que são muito liberais e fingem que não são. Fingem que a posição de direita de facto é aquela e acabou. Porque você estava falando também da direita do... hidrófobos, né, da direita também, que Você foi tá... latindo pra... Não, então é melhor assim, ó, ler o Instituto Mises, que é o cara... que é liberal mesmo. Eu sou liberal, acabou, isso aí, não me enche o saco. Que você ia falar? Não, eu ia falar que o Estadão, você tinha falado, mas eu acho que o Estadão, de certa forma, não mudou tanto, porque na época a gente entendia o liberal como de direita. E ele continua sendo um liberal. Um liberal que se finge de isentão, mas é totalmente liberal, como sempre foi desde o... Ultimamente do Estadão tem sido assim, liberais. esquerdista pra caralho. Não, até que tem uma... leiam os editoriais. O cara que defende o Alexandre de Moraes hoje também está dentro do... Tem uns liberais que defendem, porque é o mercado, porque ele está nos protegendo dos antidemocráticos da extrema-direita, né? Então, mas prosseguindo o raciocínio, então você tem essa coisa. Às vezes é melhor você ir lá e ler o sujeito que diz que é liberal, depois outro que diz que é comunista. Mesmo que o cara tenha viés, ele esteja aplicando uma lente ideológica específica sobre o problema, como você sabe o que é a lente ideológica, você consegue tirar a lente. Claro. ter algum discernimento ali, pelo menos. Né? O que não significa que a leitura dele do fato sem a lente também seja precisa. Às vezes ele tem uma fonte errada, não sei o quê. Mas o ponto é que, se o sujeito, lá na imprensa, ele tomou para si esse papel de defensor das instituições do bem da democracia, ou um agente revolucionário que tem que colocar no imaginário do povo a visão do oprimido, ele já vai começar com sacanagem. Ele vai começar com do momento em que ele começou a escrever, ele tá te manipulando. E ele tá te manipulando muitas vezes de maneira consciente. Então, não, é consciente. E a manipulação se dá muitas vezes por associação de termos e manipulação das paixões. Que olha, você não tá querendo dizer o que o Bolsonaro fez. Você tá tentando atribuir a ele e a quem o defende sentimentos. Exato, o sentimento mais negativo possível. Tanto é que você vê aquela construção, então, olha... Eu ia corroborar, e só fazendo um parênteses aí, que assim, por exemplo, a diferença do passado e de agora, que é isso aqui. Antigamente você tinha os editoriais que apontavam a linha do jornal, mas o fato em si era tratado como fato. Né? Aconteceu um assassinato, tal. Hoje, né, é o que você mais ou menos vai falar, eleitor de Bolsonaro esfaqueia... entendeu? Tem bolsonarista, sempre, né? Bolsonarista. E aí as vítimas da sociedade são os suspeitos. Os suspeitos, inverte coisa. Não, e em muitos casos você tem manchetes que dizem uma coisa que é desmentida pelo corpo da matéria. Ou seja, a manchete é feita... canalice demais. Sim, a manchete é feita para enganar, porque sabe-se que as pessoas leem a manchete e não leem o corpo. E, cara, essa coisa do Bolsonaro, e você vê o contrário acontecendo. Despiora. O despiora, cara. Economia apresenta sinais de despiora. Teve um agora que foi a Globo falando assim, não lembro direito se foi isso mesmo, mas assim, pelo terceiro mês consecutivo a avaliação do governo não melhora. Não melhora. Não melhora? O que aconteceu? Não melhora. Piorou? Ficou onde estava? Você não sabe. Não, os caras chegam a ponto de inverter o gráfico. Sim, inverter o gráfico ao contrário. Impressão. O negócio que era para subir tá descendo. Você fala, cara, não é. E aí tem uma observação embaixo. Você tem observação embaixo, menor é pior. Menor é melhor, né? Tipo, tem o cara o ano, começa no ano de inverte trás o pra ano, frente, porque parece que tá descendo. O 2025 vai para a esquerda, né? Ao invés de Então, assim, muita canalice. Essas manipulações são feitas dia e noite. E aí o que acontece? Por que as pessoas vão ficando mais e mais histéricas? Primeiro, porque aí são dois problemas. O primeiro é a questão da alfabetização. A maior parte do Brasil é analfabeto funcional. Sim. É analfabeto funcional segundo os termos... Isso é dado. Não tem... termos muito específicos. Em termos específicos, porque assim,
a avaliação do INAF lá, eles colocam um sujeito que não consegue diferenciar fato de opinião e não consegue relacionar a imagem do gráfico com o texto como uma pessoa funcionalmente alfabetizada. Uhum. Então, esse cara é alfabetizado para estatística. Para mim, não, entendeu? Para mim e para a turma que o pessoal... Mas mesmo na estatística ainda é alto o analfabetismo. Não. É que esse cara que não consegue diferenciar fato de opinião é mais de 80% da população. Ah, sim. Tá. Então, assim, cara, mais de 80% da população vai bater o É um olho desastre, num artigo opinativo e muitas vezes vai encarar como fato. E esse cara, olha, se ele não consegue diferenciar um fato de uma opinião lendo um jornal, a gente não tá falando aqui do Camões, a gente não tá falando aqui da Eneida, a gente tá falando do G1, do antagonista, que tem 4 linhas. Explicando o que aconteceu. Então o negócio é, se o cara não consegue diferenciar fato de opinião ali, quando você conversar com ele vai ter dificuldade de diferenciar quando você está opinando e quando você está relatando uma coisa que você viu. Então, as pessoas, por conta da educação e por uma série de fatores, têm dificuldades de entender o discurso. Então, o brasileiro, no geral, tem dificuldade de entender o discurso. Ao mesmo tempo, o discurso é feito na sacanagem para manipular as pessoas. Exatamente. Então, se já tivesse sem sacanagem, já ia estar ruim. Já ia dar confusão. O cara ainda é malicioso. Ou seja, você ainda tá pegando o cara que tá numa situação complicada e tá bagunçando a cabeça dele. Você tá tornando os afetos dele cada vez mais desordenados e fazendo com que cada vez mais ele lide com o discurso, não na clave da intelecção, mas na clave das paixões. Ou seja, o cara fica louco mesmo. Você usa uma palavra, ele não quer saber o que a palavra significa. Ele sabe que aquilo causa uma sensação ruim nele e ele reage. Ele te dá porrada, acabou. E porrada que não, literalmente. Às vezes chega até às vezes de fato. Se o cara tá vai nas universidades e vê o que está acontecendo. Bom, não precisa nem ir no Brasil. O Charlie Kirk foi assassinado por opinião. E as pesquisas mostram que a esquerda lá, não só a esquerda radical, a esquerda média. Acha que a violência é um meio de ação aceitável, legítimo nessa hora. Então, assim, quando falam o perigo da extrema-direita, a extremíssima direita, nessa pesquisa, eu estou falando da americana, mas isso se reflete no mundo inteiro. A extremíssima direita ainda fala, não, às vezes você pode usar violência, mas o resto do espectro é só da esquerda média, moderada para a esquerda. Então, assim, quando os caras falam o perigo, a violência, antidemocrático, cara, eles estão só falando de sentimentos. Exato. E aí que entra o meu ponto que eu queria colocar no programa, que é o seguinte: não existe hoje imprensa, meio de comunicação. A gente está dando o nome errado para essas coisas. Eles são como é que é o nome disso? Panfletos. Aparatos de propaganda e de desinformação. Tudo que eles chamam a gente, né? De propaganda e desinformação. A propaganda está onde? Está em você realmente falar aquelas coisas que... slogans mesmo, né? Tem um monte de slogan. E a desinformação está nisso. Despiora, tá na inversão. Isso é desinformação, literalmente. Sim. É você dizer que é isento, mas você tem um lado. A gente, quando falam, vocês são agentes, não sei o quê, como é que a gente vai ser desinformação se a gente falar, o nosso lado é esse? A gente enxerga o mundo assim. A desinformação em si, ela exige que você fale, não, eu não tenho lado. Então, de enlouquecer qualquer um. Sim, não, cara, é uma coisa de maluco. E aí entra de novo naquele ponto. A gente tem essa questão de que, de fato, os caras desinformam, de fato tem manipulação de gráfico, de fato você tem o problema da alfabetização. E aí você tem uma outra coisa que entra nessa conjuntura, que boa parte das notícias que estão chegando aos jornais, antigamente você tinha lá, você tá lendo lá o Isaías Caminha. Aí você tem lá a descrição da redação de jornal, segundo o Lima Barreto. Que chega lá um cara dizendo, aconteceu tal coisa. Aí o diretor da redação recebe a notícia, passa pro redator. Tá aqui, fulano disse que aconteceu. O redator escreve baseado no que o fulano disse lá. Hoje em dia não tem muito mais isso, não. Tem agências de notícias. E a agência de notícia pega um negócio que manda um pacote de coisas que estão acontecendo pros veículos e eles ou publicam do jeito que chegou ou no máximo dão uma emperequetada naquele negócio ali. Então, assim... E essa emperequetada agora é rara, porque
a gente tem 1000 exemplos de manchetes idênticas sim. em vários veículos, né? Aqui mesmo nas eleições. Bom, na pandemia, na pandemia era impressionante. Isso era sem só contar repetição. Ou seja, e na você já tem pandemia- um editorial pré, né? Já tem um editorial antes, porque a notícia que o cara escolhe dar já é uma leitura da realidade. Você está recebendo uma notícia como se fosse pasteurizada. Já. Mas é pasteurizado. E nessa época do Isaías Caminha, por exemplo, o cara ia na delegacia falar com o delegado, tinha um repórter, o Foca, Sim. né? Os caras que saíam na rua e iam... Cara, Tinha o plantonista que Hoje ficava em lá, dia, ficava lá ligava, tá aí, O negócio- era fonte primária mesmo, Sim. né? Em geral. o negócio tá tão bizarro que você pega... Cara, por que o Kim Paim se destaca, especialmente no meio da direita? Porque ele tá fazendo uma coisa que ninguém faz. E que não é uma coisa que deveria ser extraordinária. Tudo bem, não tô Devia ser desmerecendo o Kim Paim. Não. Não, é que ele pega assim, ele fala, tá bom, quem foi que escreveu, quem é essa pessoa? Essa pessoa tem contato com essas, e ela tem mais ou menos essa opinião, e ela escreveu isso. Onde é que essas pessoas que estão citadas aqui foram mencionadas antes? Ele traça o contexto maior e põe a notícia no contexto que é o contexto real. Sim. Que quase ninguém faz. As pessoas pegam a notícia e falam, olha aqui, o Xandão falou um negócio, puta que pariu, fica da gritaria, aquela loucura. E, cara, assim, francamente, no que é que isso ajuda quem tem contato com esse conteúdo? A pessoa entra em contato com isso, e olha, pra você ver, isso é uma coisa que a direita também faz. A pessoa entra em contato com isso, ela só fica mais irritada, mais desesperançosa e com a cabeça mais enevoada em relação ao que está acontecendo, com menos clareza em relação ao que a realidade, ao que de fato é a realidade. E aí a gente vê assim, uma atrás da outra. Quando nós fizemos aqui no final do primeiro para o segundo turno nas eleições de 2022, nós fizemos uma série de lives analisando o cenário político e fazendo análises de conjuntura que tentavam prever mais ou menos como poderia ser um governo Lula, se ele entrasse, qual era o cenário eleitoral e tal, não sei o quê. Cara, a gente falou coisas que estavam certas. O Arthur fez análises que acertaram muito, especialmente mais pro final do segundo turno. Que foi, olha, essa frente ampla aí é uma loucura, tem gente de tudo que é tipo, tem um monte de acordo em cima de acordo, não tem unidade, não tem projeto, vai ser um governo que vai saquear e vai ter briga por cargo. Isso, nada vai conseguir andar nesse governo, para além de tomar mais dinheiro e talvez uma pauta woke ou outra. Só isso é que vai andar, não vai ter projeto, as coisas não vão andar nesse governo. Isso ele acertou. Você olha os comentários lá, tanto o chat da live, que era feito ao vivo, quanto os comentários. Quais são os comentários do pessoal que estava indo lá, que é o nosso público, é o público da direita e tal, etc. Não vai subir a rampa, que absurdo! O ladrão não subirá a rampa. Não? Tá lá, 3 anos já. Isso é um absurdo, você está se dando por vencido. A gente não vai falar o que você quer ouvir, infelizmente. A gente vai tentar ler a verdade. Aliás, eu quero mandar um abraço para... Eu não sei o nome da moça. O Kim veio me mandar, me perguntar. Pô, falaram que você falou mal de como estava escrito os atos. Falou que... você reclamou... Eu teria reclamado que é mal escrito o Atlas, no sentido de estilo e não sei o quê. E é óbvio que eu estava falando a verdade, porque o Kim fala haverão, não houveram, não tem como. Agora, eu falei isso pro Kim, eu falei, cara... do mesmo jeito que você fala, você não toca direito, e realmente, eu não toco porque eu sou produtor, você não é um cara que escreve literatura, você escreve umas coisas e o seu trabalho é importante. Então, não fica brava, moça, que eu não sei quem é, porque ele não quis falar o nome nem nada, mas assim, eu tô fazendo uma crítica real, mas não tô desmerecendo o trabalho do cara, animal, coitado. É o único cara que tá fazendo esse trabalho. Você já falou com ele? Eu falei, ele falou, mas eu tô falando uma boa até pra ela ver, não é um problema isso. Inclusive tem uma coisa no que o Kim faz, que ninguém mais no Brasil tá fazendo, até onde eu sei, que o Kim fica fazendo um trabalho arqueológico maçante e cacete, que ele entra no Arquivo Nacional, e ele fica horas. Eu morro de inveja dessa, é uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, mas nunca fiz. Nunca teve saco. Preguiça. Exato. Então ele a questão investigando as coisas. Uma das coisas que falou, pô, mas por que ele não faz? Eu não faço porque os caras faziam ficar gravando esses programas, o dia inteiro, fazendo coisa, mas eu adoraria fazer, mas sem sacanagem, um abraço pra mocinha que falou. Não quero fazer isso, não. Pô, deixa realmente, deixa
deixa ele fazer, ele faz direito e dá pra ler, as pessoas entendem. Exato, dá o pra dia- entender. o dia legível. Se algum Quatro cara acho legal. se algum cara com uma Um vocação literária Um se tino. interessar em pegar aquilo ali e transformar numa coisa legal, eu vou achar demais, né? Eu vou achar muito bom. Mas não tô desmerecendo o trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho do cara é esse tipo de material, ele pode servir, Agora, a inclusive- gente tem que falar a verdade, tá? Isso eu não vou mentir. Mas esse tipo de Ainda mais material que- realmente é um material bruto. Um material bruto porque o cara tá fazendo isso meio que... A toque no dia a de caixa, dia, toque de caixa. exatamente. Cara, E chega logo, no final do mês, Você tá ali- ele compilou tudo o que aconteceu, pô. Não é Como é que fácil. o cara vai trabalhar estilo, Não, né? Então, mas esse tipo de material é o tipo de material que, por exemplo, um romancista tem que dar graças a Deus. Porque tem Romancista, tudo ali. um historiador. Um historiador, entendeu? Você pode Exato. montar um romance histórico desse cenário que está Antropólogo. acontecendo agora, Cara, com um monte de informação sendo que tem franco, Mas ali. eu acho Então, bonitinho que a pessoa fica magoada porque Não eu falei, esquece, amado. deixa o Kim. o cara, Kim é- são tá trabalhos tudo bem. diferentes. A modéstia à parte, teve um Distopia que vai sair, acho que sábado agora, que a gente acabou de gravar. O que eu fiz? Fiz de uma maneira muito tosca, com todas as minhas limitações. é tosco também. É uma mini crônica distópica, uma crônica política distópica, com alegoria política, e meio que em Que você formato de odeia, crônica. pode falar Encontra, que você eu não acho gosta de- cringe alegoria política. Você olha pra aquele filme, ai, olha, ele tá tentando me dar ideiazinha política usando simbolinha. Que negócio chato. Sabe uma coisa, ó, nada contra o C.S. Lewis, coitado, ele Eu vou escreve muito recomendar. melhor do que eu posso sonhar em escrever. Mas aquele negócio, o leão é Jesus, mas não é Jesus. Ah, um negócio de uma decadência, essa porra. Pelo amor de Deus. Mas Eu também enfim. não sei, mas- Agora você vai apanhar porque eu apanho com o Senhor dos Anéis, é não. bom que você apanha. Não, é exato. Pelo menos e aí o negócio se não me engano, até o Tolkien fez essa crítica aí. Ele falou, cara, tá muito, né? Tá muito na cara isso aí, né? Pelo amor de Primário, Deus. Mas o ponto é, isso aí o que tá sendo feito ali? Isso é literalmente o que eu fiz. Eu peguei o cenário político que tem agora, as coisas que aconteceram, as notícias, extrapolei as consequências caso nada mudasse, e ao invés de fazer um relatório político cru, assim, olha, se isso não mudar, acontecerá isso será ruim, eu contei uma historinha É isso. ambientada no negócio, é só isso. E às vezes, olha, escritores mais Chama talentosos... crônica isso. Exato. Podem fazer esse tipo de Isso coisa de um jeito melhor. de um jeito melhor. O material que o Kim usa, que o Kim produziu, serve de base para isso. Foi o que o Então, cara assim, falou, é um- material bruto pra você. Exato. Vou ir lá fazer, e fazer lapidar. uma... Agora, vou fazer uma- adultos criticam uns aos outros e ficam numa boa. Continuam. Cara, Não, e crítica é crítica. Vou falar mais. Crítica não é ataque. Adulto parar com essa piada. xinga um outro e fica de boa também. Porque o Chesterton e o Bernard Shaw faltava xingar a mãe um do outro nas discussões e iam pro deles. teatro junto depois. Exato. Não, e o Chesterton tem na autobiografia dele, ele fala assim, faz 40 anos que eu não concordo com nenhuma opinião do senhor Bernard Shaw. Há 40 anos eu não concordo com as opiniões do meu melhor amigo. Ele chama o cara de melhor amigo, pô. É, e eram Entendeu? amigos, E eram amigos, muito né? amigos. Agora, o Bernard Shaw é muito sacana, né? Levar o cara pro teatro não se faz. Eu acho que nem com o pior inimigo. Não, o pior, levava pras peças dele. Tem aquela famosa história do Bernard Shaw convidando o Winston Churchill, né? Sim, essa história é Conhece legal. essa, Essa história é legal. Ele manda uma carta pro Churchill, como é que é? Convidando, né? Convidando o Churchill, minha peça estreará, não sei o que e tal. Você está convidado e pode levar amigos, se tiver. Né? E aí o Churchill devolve e fala assim, muito obrigado, tal, mas infelizmente na estreia eu não poderei ir. Vou na segunda apresentação, se tiver. Um alfinetando o outro. Cara, é assim que adulto faz. E eu acho que é legal. O cara olha e ri. O cara não se vitimiza, Ri, o cara ri. devolve. Agora, o cara ri. olha pra qualidade humana que existe na nossa direita. Primeiro, que é tudo cobra. Um que diz que é amigo do outro, dali a pouco tá comentando em post que nego tá falando mal e não sei o que, essa loucura. Segundo que... Fofocagem de Cê tá- Twitter, velho. É Cê tá deprimente. Deprimente, né? Você simplesmente Falta vida real pra essa galera. Você tá posicionado, assim, num período específico, você tá posicionado do lado político que tá oposto ao projeto dele. Às vezes dentro do mesmo espectro político. É um projeto concorrente dentro do mesmo espectro. Pois é. O cara te trata como se fosse um pária, um desgraçado, um filho de uma égua que tem que morrer. Velho, é uma coisa desgraçada esse negócio. Sem E paciência. o papel da imprensa nisso, voltando pro tema... pra gente não Deixa eu só sair. fazer o jabá antes que eu esqueça. Fábula Política e Outros Contos do nosso amigo Geza Kovacs. Tá? Com um prefácio, Boa. se eu não me engano, não sei se é prefácio ou pós-fácio, do nosso querido Orlando Tozetto, tá? Muito bom. Maravilhoso. Então tem na Amazon, quem tiver o Kindle Unlimited é de graça.
Quem não tiver é 15 no Kindle, mas tá caro a capa comum, 70 conto. Não fala que tá caro, sabe? Puta jabá de meio caro. sacana, mas a gente fala a verdade. É isso aí. Quantas páginas mesmo? Eu não vou mentir, não. Mas tem bastante. 70 conto, porra? Mas, cara, tá tudo caro nessa merda. Não, mas livro 70 pau hoje é barato. Então, o que mais culpa irrita... do Lula. Lula. Vagabundo, é bom, nunca leu, né? Não, livro pra ele é... Livro não é nada. Super. Mas enfim, e a mídia tem um papel importante nessa questão desse acirramento dos ânimos, justamente porque tudo virou essa questão passional. Sentimento. Exato. E aí ninguém consegue mais pensar direito. Bom, aí a gente pode falar da pandemia, por exemplo. Sim. Porque foi uma manipulação de sentimentos num nível quase primata, né? Primal, Quase, assim. não, porque, e causou porque é um efeitos, medo, né? É um efeitos medo psicológicos e quase permanentes. Eu tenho pessoas que eu acho que ainda não voltaram. Sim, não. a gente estava falando disso. As consequências psicológicas, os principalmente, porra... Devastadores. Sim, assim, devastador. você vê os ambientes estão diferentes, né? Pô, eu sou do boteco, você também, né? Eu sou do tempo do boteco em que a interação era muito não mais... era muito de... A interação era muito mais fácil, né? Hoje você vê as bolhas fechadas, assim, é impossível, cara. Você chegar numa mesa diferente, entendeu? Cara, mas sabe o que eu tenho a impressão de que tem um... Só um recorte. Não, desculpa, tem um clima estranho. Então, mas só que que não é só clima. Se você levanta e vai, cara, um negócio se desfaz. Aconteceu. Cara, mas sim, mesmo verdade, assim, verdade. tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, discussões políticas são proibidas, isso sim. né? Antigamente, cara, tudo bem que assim, a gente nunca foi muito de entrar nessas discussões, né? Antigamente existia mais não sei se um objetivo, mas assim, um caldo cultural comum que dava pra você. Hoje é muito complicado, porque, cara, você chega pra conversar com a pessoa fala, eu gosto de MC, não sei o quê. Você fala, cara, fudeu, cara. São mundos completamente desconectados. Você falou, porque antes a política era desconectada, mas o resto a gente tinha um assunto. Hoje, os seus gostos estão muito ligados à política, né? Gostar de Beatles é meio esquerda, gostar de Iron é meio direita. Por isso que muita gente... Aí gostar... Não, mas tem isso. Gostar isso é um pouco assustador, gostar né? de não sei o que é muito meio... E quando os dois são legais, a gente sacaneava Iron e Beatles, aquela coisa, mas... Não, Iron é uma merda. Beatles é muito mais Iron legal. É uma bosta. Mas... Inclusive, quem gosta de Iron, cada vez mais a gente prova que é uma bosta. Agora fudeu. Não, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que no ódio, assim. Quando a gente fazia o papo, ele fluía de várias formas. Porque hoje você eu tenho a impressão que às vezes as pessoas ficam buscando assim. Você não sabe nada sobre o outro. Oi, tudo bem? Não sei o quê. E aí, o que você gosta de assistir? Eu gosto de não sei o quê. Esse cara é meio de jeito. E o que você gosta de ouvir? Não sei o quê, não sei o quê. Esse cara, será que ele é Bolsonaro? Cara. Será que ele não é? É um negócio que já começa E aí você tem que virar o Robinho. Você tem que começar a driblar o cara. Aí o que eu gosto de fazer... Você vai tateando. Eu mando umas bolas curvas. Eu faço isso. Eu mando umas bolas curvas. O cara tá na igreja, eu sei que ele é meio TL, ele vem falar comigo, eu elogio o Papa Francisco. E depois eu digo a barbaridade mais reacionária que eu posso dizer. Fica sem saber o que fazer. Assim. Tipo assim, mulher é coisa de viado. Aí você desarma, a pessoa ela começa a pensar um pouquinho, ao invés de tentar achar o rótulo pra te encaixar. Mas isso aconteceu até também, essas tretas você vê que também a internet é um negócio, né? Tem um cara aí, um cara até que gravou aqui, que... A gente deu uma tretada na internet. Uma vez ele falou, bolsonarista. Até na época eu não era bolsonarista. Você falou, você é bolsonarista e não sei o que. Eu falei, não sou. Você aí, se ofendeu, aí, né? Não era nem isso. Aí ele pegou um recorte, nós bolsonaristas, porque eu falei alguma coisa meio irônica. Enfim, aqueles desentendimentos de internet. Sim. Isso faz uns 3 anos, né? Dia desses eu tava aqui em São Paulo, olha a loucura. E cruzei com o cara num lugar nada a ver, assim, na porta do prédio da molecada. E aí, a gente se cumprimentou, aquela coisa meio sem jeito, e de repente, e aí começamos a conversar de música, porque é música, eu também, e, beleza, cara, não tava, eu fiquei anos assim achando que, tretei, não sei o quê, e aí a gente tava ali, era a mesma pessoa que a gente conversava, gravava aqui, tava tudo bem. Então, assim, tem tudo isso misturado, e a imprensa, que é esse negócio de desinformação, alimenta porque eles ganham clique, porque eles ganham dinheiro, porque eles ganham poder, porque eles ganham tudo, né? Não, e tem todo um aparato, que é o complexo mundial da censura, lá, do qual o Arthur falou muito bem nos últimos Geoeconomias, que você tem
agências que promovem boas práticas, você tem uma espécie de código de conduta e de valores aceitáveis, e você tem ali os fact-checkers, os workshops em que o pessoal das redações vai ser treinado. Você tem toda uma rede de contatos e cara, quase que uma igreja, entre aspas. Mas é. Uma seita. Exato. A imprensa são sacerdotes, é isso mesmo. Em que você tem esses valores que são gestados ali nessas altas cúpulas sendo difundidos pelos órgãos de imprensa, num ponto em que esse aparato internacional ele já foi capaz, hoje em dia ele é bem menos, graças a Deus, de fazer pressão até mesmo sobre estados nacionais. Então, por exemplo, o Bolsonaro mijava fora do pinico uma vez, falava uma vírgula fora da cartilha da ONU, cara, todos os veículos da imprensa, do Estadão à Carta Capital, Sim. inclusive os internacionais. Exato. Dizer, a mídia internacional. E de repente aquilo vinha... E era uma porradaria lascada. Então, o próprio Trump, no primeiro mandato, cara, tudo que ele fazia virava um problema de relações públicas para o governo desfazer depois. Exatamente. Então você vai imobilizando o poder, e nesse sentido, o jornalismo se torna arma. Mas ele não se torna arma só contra o governo. Ele se torna arma contra o cidadão comum. Claro. Sim. O sujeito é pego, por exemplo, ele tá lá, ele fala uma besteira... fala besteira não, ele dá uma opinião politicamente incorreta, sei lá, ele solta uma palavra inapropriada que o pessoal decidiu que é racista. Então ele fala denegrir, ele tá atendendo uma pessoa no caixa, ele fala, fulano tá denegrindo, aí alguém gravou, aí o cara postou no Twitter, e aí começou a se espalhar, aí o pessoal da mídia começa a fazer matéria sobre, olha aqui, o sujeito que trabalha na multinacional X usou a palavra racista. De repente o nego já achou o CPF do cara, o RG, uma Big Tech vazou, alguém que trabalha na mesma empresa divulgou o negócio. Cara, acabou a vida do cara porque ele usou uma palavra errada. E é um cara que não tá preparado para esse... Porque a gente tá aqui, a gente tá no debate público, tá falando, e vem uns caras xingar e mandar não sei o quê. A gente, às vezes, até, se for muito pesado a coisa, você já meio que... Imagina um cara que não tá... Sim, não tá... Você já fica meio chateado, pô, que sacanagem, falei alguma coisa pro pessoal. Imagina um cara que tá fora desse ambiente e imagina isso há uns anos, que era bem pior, hoje em dia tá um pouco menos, né? Cara, hoje em dia tem acabava com a vida mesmo. Teve a menina lá da Showcase se matou. Exato. Então, você tem esse aparato, e isso eu acho que é um dos grandes contribuidores para esse ambiente social que parece um campo minado. Quer dizer, as pessoas foram tão coagidas, mas tão coagidas pelos veículos de comunicação oficial e por esses militantes que, no fundo, são quase assassinos, que as pessoas internalizaram essa autocensura e esse cuidado, e essa internalização, cara, acabou com o espírito das pessoas. E é no espírito, assim, em diversos sentidos. Dessa confiança mesmo. As pessoas não são mais espirituosas, não conseguem mais ser. Exato, mas olha só que coisa interessante. Isso a gente está falando até em grupo de WhatsApp que é super privado. Sim. Que você tem duas coisas que podem acontecer, né? Porque entre amigos, grandes amigos, por exemplo, tem um grupo só nós 4 aqui. Eu tenho certeza que eu poderia falar a coisa mais absurda que vocês saberiam, que era uma coisa absurda, que era uma brincadeira, e que isso nunca ia vazar, vocês não iam tirar uma foto. Mas quando é um grupo maior, já pode ter um cara lá que tira uma foto. Um cara mal intencionado. Ainda que sejam só nós 4, dá para um dia o Alexandre entrar numas e... O Alexandre, o Dom Pedro III entrar numas e falar assim, pô, vou pegar o celular dos caras e aquilo que a gente falou entre nós 4 isso virar, vai ser tratado, como então assim, público. Essa autocensura não é nenhuma coisa, mesmo falando, às vezes você pensa, pô, será que essa porra não tá gravando? Sim. Então a autocensura é até meio justificada. No nosso caso, essa tá gravando. Gravando exatamente. Mesmo. Mas é meio justificada, né? Porque você fala assim, pô, não dá pra falar, pô, relaxa aí, porque realmente nem nos meandros mais íntimos não existe mais essa... Cara, você tutelou toda a vida, cara. É isso. E assim, é como se entra na profanação como mesmo, se a Daniela Lima absurda. estivesse na sua orelha o tempo todo, o dia inteiro. É um inferno. Não, puta, eu não vou conseguir dormir. Mas
Dependendo do cara, se ele gosta de uns negócios esquisitos, a Daniela Lima na orelha dele, ele vai começar a ficar empolgado. Legal, Olha, depende do dia. Zoofilia, né? Aí, isso já não sei se não Não pode pode. dar problema. Alô, vai lá. Deixa aí, Corta, vamos arriscar, vamos arriscar. Não, legal, essa é de boa, essa é de boa. Essa é de boa, eu vou junto. Vai lá. Então fala. O que eu queria falar é o seguinte, que eu frequento algumas bolhas, que não só a nossa... Sim, eu também. Direito. eu também. Alguns que nem bolhas são. Que nem São bolhas pessoas são, que dão exatamente. absolutamente. Não, mas tem uma que Aleatórias. é muito a bolha, que não é a esquerda woke, nem é a esquerda radical, aquela Esquerda festiva. Não é, A esquerda Folha de São Paulo, anos 90. Folha de São Paulo nos 90 e parada assim, no tempo. Globo News. Assim, Puta, cara, nem festiva. Não, então. É esquerda tarja preta. Globo News, eu vou chegar aí. Porque era um pessoal que se informava pela Globo News e BBC, né? Enfim, esse Esquerda pessoal. barbitúricos. Esquerda Rivotril. E nesse meio já parece que é uma espécie de hype meter pau nesses Na caras. Globo News. Na Globo Tipo, Entendeu? nem ali estão enganando mais. Não né? estão. Quer dizer que esse pessoal forma opinião, porque é um pessoal rico. Né? Essa gente que eu estou falando é um pessoal. Quer dizer, eles conseguiram derrubar tanto a qualidade do negócio. E eles formam opinião, né? Quer dizer, cara que é CEO de ONG, entendeu? Enfim, e esse pessoal já olha com muita desconfiança essa coisa. Além do que, tem uma pesquisa que mostra que a população em geral, né, a média dos Até a bolha deles, inclusive. a bolha deles já estão caindo fora mesmo. Mas aí não é uma pesquisa, isso aí é percepção minha. Tá. Mas tem uma pesquisa real mostrando que o público está achando a Globo News muito de esquerda e está caindo fora, entendeu? E está acontecendo um movimento internacionalmente agora, que é o seguinte, é uma coisa que a gente comentou inclusive no Pop Corner, mas que tem uma relação direta com o que está acontecendo aqui, que está acontecendo uma crise generalizada financeira, porque teve a crise do crédito, tem a questão monetária, não sei o que, o Já Economia e o Arthur que se vira para explicar isso aí. E você tem, quando você tem uma crise, o que acontece é que você tem um movimento de dissolução. Ou seja, imagina que a economia é um composto sólido e de repente ele se faz líquido. Vai líquido sair, um cara pega um balde assim, leva um pedaço, o outro pega um outro. Então as coisas começam a se realocar. E quem tem dinheiro, mesmo, quando todo mundo começa a quebrar, tem recursos suficientes para começar a adquirir uma empresa, adquirir outra. Então, os conglomerados de mídia e de produção de entretenimento também, eles estão começando a se agrupar, a se reorganizar. E está acontecendo muita consolidação. E aí aconteceu que a Skydance comprou recentemente a Paramount, e eles compraram eles também tem a NBC por Quem completo. vai comprar o quinto, hein? Não sei. O BTG. Já está comprado. Não, o quinto, peraí. Enquanto- O quinto só compra. A gente não vende. É verdade. isso aí, A gente é boa, que compra. Quando que a gente vai comprar a Paramount? Essa é a verdadeira verdade, pergunta. eu mesmo fui comprado. Cara, eu ia falar outra, deixa quieto. Eu ia falar besteira. Então, e na NBC, depois da aquisição e dessa reorganização, os caras tiraram lá a mulher lá do comitê de diversidade, tiraram o outro âncora mais esquerdista e colocaram outro sujeito que era da Fox News e foram trazendo gente mais conservadora para dentro da NBC. Então tem esses movimentos, e esse foi um caso, eu acho que existem outros. Aí tem o negócio da BBC, que foi uma série. Mas aí os caras é uma questão se demitiram. de business e percepção. Exato, de geral. percepção de Mas mercado. é o que você de falou, mercado. eles estão percebendo Então, que tem mas eles não são a Globo News. Eu estou dizendo Não, que então, é o pessoal calma. que consome a Globo News tá Então, caindo fora. eu tô falando de outra coisa, justamente. É que lá fora tá acontecendo esse movimento. Você não me chama de burro. Assim, Não. Das pessoas. É parte do. Você que se chamou de burro. É parte da Ou seja, burro. da motivação. Caralho. Parte da motivação, coitado. Eu só faço isso de Sacanagem. piada. Meu pai tem que respeitar. Pô, Senão apanha. bom. Deixa o menino falar. Parte da motivação Vou defender o meu garoto. é relacionada à pressão que o Trump está colocando em veículos de mídia. Ele está basicamente falando: se tem negócio aí de forçação de barra com diversidade,
nós vamos cortar, vai ter problema, vocês vão arrumar problema com o governo federal. Sim. Né? E arrumar problema com o governo federal americano Não é legal. é uma chateação que é assim. Então, eu Que não estava é que nem o entendendo governo isso. russo, Que é bem tranquilo. que é tranquilo. Não, é que aí o cara não ameaça, né? Você simplesmente Não, faz uma viagem de avião, ele cai. Toma um chá. Não, toma um chazinho, às vezes dá alguém espirra do seu lado, você morre, você querer. Sem pede conhecer a sala de massagem. Não, peraí. Você pede uma sopa no iFood e ela vem com mercúrio. Não, mas essa coisa da imprensa mudar de lado, assim, eu acho que tem vários fatores. Tem o fator, o público mesmo, no mundo inteiro, tá tendo essa percepção, eles estão perdendo. Mesmo que seja para dar um passo atrás, para dar 2 na frente lá daqui a um tempo, eles vão ter que disfarçar melhor. O problema é que eles não sabem disfarçar, porque na cabeça deles, eu imagino Eles ainda têm uma que na missão, Globo... né? Não, eu imagino que boa parte dos editores de jornal da Globo, sei lá, uns Bonner da vida, uns caras como o Bonner, não ele exatamente, mas assim, olham para aquilo e falam, nossa, mas a gente é tão isento. Eu acho que eles acreditam mesmo, pô, mas a gente é tão isento, será que tá muito à esquerda? Não, vamos tirar essas duas e bota outras duas que é a mesma coisa. Tipo, não vai, o cara não Só sabe como resolver o problema, porque ele não sabe qual é o problema exatamente. Ele perdeu o tato. E aí tem outro movimento que é, as big techs mesmo, estão fazendo essa mudança, porque, cara, Elon Musk, o Vale do Silício tem uma parte ali, e também vejo o geoeconomia que você vai entender, que é uma parte mais do lado do MAGA, do Trump. Então, cara, o mundo, as placas até o Bill Gates, tectônicas até o Bill Gates, né? Que era um cara até então praticamente assim o principal financiador da comida verde, né? Do rango de grilo, né? Montar suas fazendas de grilo. Foi o cara que chegou e falou, não, tá tudo errado isso aí. Exato. Vamos que voltar. O problema do clima não é pão de boi. O problema agora é vacina. Agora, volta pro clima. Exato. E aí acontece o seguinte, aqui no Brasil pode ser que aconteça uma movimentação semelhante. A gente tem um governo que, cara, eles não entenderam o que está acontecendo. Não, o Lula tá perdido, que nem segue em tiroteio, ele faz movimentações cada vez mais estranhas. Mais desastradas. Todo mundo pula fora. Com esse negócio da violência, a coisa escalou. Ele vai se isolando cada vez mais. Boa parte da imprensa parece que está desistindo de defender o Lula também. Sim. Só que eles também não têm tato para entender a novidade que está acontecendo. E aí o Centrão, olha que coisa esquisita, o Centrão junto com os bancos estão fazendo um movimento de se parecer de direita, para cooptar essa movimentação. De fachada. Exato. E existem até algumas lideranças, e aqui é uma coisa que eu vou falar com muito cuidado, porque tem indícios fortes, eu recebi umas informações, mas tem que investigar para provar direito depois. Viu como a gente é cuidadoso? Tem lideranças, parabéns. Tem lideranças da direita, algumas até associadas à religião, né, que se vendem como candidatos de religião X, Y cristãs, que tem certas conexões indiretas, até onde eu sei, com o crime organizado, que se vendem como bastiões morais, que estão mais ou menos nessa seara do pessoal liberal, que quer descolar do Bozo sem perder o eleitor e etc. E que, assim, vão enganar muita gente, e cujo discurso dessa questão que chamaram aí de polarização afetiva, etc., que são pessoas que alimentam esse negócio, que é sempre na clave da gritaria, sempre na clave do obscurecimento do que está acontecendo, sempre falando com muita assertividade, e assim, que não vai para lugar nenhum. Então, como sempre, né, infelizmente, tem uma movimentação acontecendo, uma mudança, e no Brasil, o reflexo dessa mudança parece que é para ou piorar o negócio ou para deixar na mão de quem sempre teve. Né? Então é uma mudança de aparências. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala desse jeito, porque quando você fala de alguém meio assim, a pessoa pode pegar um outro cara que não tem nada a ver, o coitado vai, entendeu? Sim. E você tá falando coisas bem sérias. Não sei se vale a pena, mas enfim. Não, deixa aí, mas deixa assim, aí. cuidado, porque, né? Eu não tô acusando ninguém, são suspeitas. Mas tá bom. Depois passa a lista. Então é isso? Eu acho. Falamos, quebramos, temos esperança para um futuro de... Esperança é uma virtude
teologal. Se você perder, uma obrigação. Não, mas não é com essa gente, é com, né, com a vida. Não, esperança. Esperança É uma esperança, entendeu? Não, mas olha, do mesmo jeito que papel no mundo é o nosso papel no mundo. Do mesmo jeito que isso está acontecendo, esperança nisso. Eu vou ter que ser sem vergonha e prosélito mesmo, porque não tem mais o que fazer. Tem o nosso trabalho aqui, tem o Kim, tem o restante do pessoal, tem pessoal que é amigo meu, eu gosto muito do pessoal do Etnoverso, que não fala de política diretamente, etc. É uma galera que nem tem tanto as mesmas opiniões que a gente sempre, mas que a gente sincero. Tem um monte de coisa. E tem o Felipe Barros, tem gente na política. Tem gente muito boa. Na política tem o Felipe Júlia Barros, a Zanata, o próprio Eduardo, que tá lá fora enchendo o saco dos caras. Cara, ninguém precisa ser 100% alinhado. Essa mania de querer cada detalhezinho, né? Muito fla-flu, mas assim, acusam a gente de que se não for alinhado, né? A gente, cara, pode pensar diferente. Só seja honesto. O que eu cobro é só honestidade. Não quero estar associado ao Bolsonaro. Pronto. Entendeu? Se um dia eu também falar, não quero Bolsonaro, eu vou ter que falar, eu não quero. Não. O que eu posso fazer? Eu vou falar o seguinte. Seja honesto. O meu problema maior é a desonestidade intelectual. O resto, discordância, como eu sempre falei, e aliás, desde antes, eu converso com gente de esquerda, aliás, a gente entrevistou gente de esquerda e tal, e inclusive tem uma coisa que as pessoas precisam, é aquela coisa, né, não digo analfabetismo funcional, mas essa coisa de leitura, né? Quando você pega um Aldo Rebelo para entrevistar, você não está falando assim, olha que legal, votem no Aldo Rebelo. Não, a gente chega e fala assim, Aldo Rebelo, vem cá. Você não acha que a gente discorda completamente ideologicamente. Você não acha que nesses pontos o negócio não passou do ponto, a ponto da gente que discorda de tudo concordar? A pessoa não entende que quando você chama o cara e você vai tratar ele bem, não vai ficar... Eu não vou ficar discutindo comunismo com ele, porque todo mundo sabe que o comunismo é uma bosta, entendeu? Tipo, o problema é chamar. E quando chega alguém dos nossos e a gente dá uma apertada, é justamente, o cara... Tem um cara aí que é meio... Tipo o príncipe lá, que a gente falou. Tem que apertar mesmo, porque esse cara é o que você acha que está do seu lado e você tem que saber se ele está mesmo, qual é o nível de comprometimento e tal. Então não tem problema, as pessoas precisam entender que cada entrevista é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, e realmente o problema não é a discordância. É o cara mentir, por exemplo. O cara pega um fato e mente e sabe que tá mentindo, pra mim já passou. Daí o que acontece aí é o exemplo do Olavo tomado de forma errada, porque assim, o Olavo é um cara que construiu sua personalidade antes de construir seu conhecimento. Que é muito diferente do que acontece na direita brasileira. Os caras ficam construindo conhecimento com uma personalidade jeca. Uma personalidade fraca, uma personalidade de um ser humano absolutamente desprezível. Então, cara, é que nem você, é o que eu sempre falo, é que nem você encher vinho caro numa garrafa PET. Não adianta, isso aí vai contaminar o conteúdo. Eu já ouvi um negócio parecido ao vinho novo em Odres Velhos, né? É a mesma coisa. É mesmo? Parece que... Eu e Deus temos uma proximidade. A gente se fala, a gente dialoga. Caralho, nem sabia, mas você enfim. falou vinho novo, eu falei... Não, você fala vinho caro. Vinho caro numa garrafa PET. Só mudou. Sim, mesma coisa. Não, inspiração do Espírito Santo. É isso aí. É o meu espírito de porco. Não tinha garrafa PET. Eu adaptei. Mas é isso, cara. Então, assim, não adianta. Tem que forçar. Primeiro, monta a tua personalidade. Descobre quem você é. Primeiro, vira gente. Vira gente. Agora, um monte de borra-bota aí, que uma personalidade de merda, que você assopra. O cara treme. E essa coisa também, você defende o Bolsonaro, defende o Eduardo. Defendo hoje porque eu acho que é uma coisa que é um projeto que eu acredito. E não quer dizer que... Porque aí vira, não, vocês estão... É uma seita, não sei o quê. Cara, você não conhece seita. Cara, já cansei de criticar o Eduardo, achava ele meio tosco, achava um cara... Aquelas fotos dele, eu achava tudo meio estranho. Mas eles colocam isso como prova. Olha só como você mudou. Mudei, porque o próprio Eduardo, não fui eu que mudei, quem mudou foi o Eduardo. Ele mudou, ele mostra que eu vejo. E são caras que gostam do Daily Wire da vida, que fala do Trump como a gente fala do Bolsonaro. Fala assim, o Trump é legal, vamos apoiar, porque o cara é bacana. Sim, mas o cara mostrou que aprendeu. Porra, ele tá fazendo um negócio que... Esses bunda mole, eu não vou chegar nem perto, cara. Bom, isso, né? Dito isso, a gente se empolga nessas Dito isso, assista este vídeo que foi nomeado de maneira tão peculiar. Estadão verifica a dele, não a minha. O assunto é antigo, mas é atual. Quer dizer, o fato foi antigo, mas o assunto é atual.